Olá, eu sou Carolina Nóbrega. Hoje eu vim falar um pouquinho das dúvidas dos professores que eles me perguntaram e também mostrar um pouquinho mais do método para quem se interessa em aprender. O Reformer é um equipamento bem versátil, bem fácil de se manusear. Então aqui a gente tem algumas partes que eu vou te explicar. Aqui a gente tem barras de pés, aqui a gente vai ter a guia de mola, onde a gente conecta as molas. Depois a gente tem o carrinho propriamente dito, e aqui a gente tem ombreiras, cabeceira, então ela tem algumas alturas, e a gente tem a alça de mão. A gente entende que ele é versátil, até porque, por exemplo, a gente pode usar essas alças tanto para as mãos quanto para os pés, e a gente vai trabalhar o corpo todo aqui nesse carrinho. A ideia quando eu escolhi esse equipamento, foi ele diferente do tradicional, que é todo de madeira, bem pesadão. Esse aqui ele tem essa coisa mais high-tech, mais inovadora, e eu achei que essa pegada de ter coisas mais leves, assim, menos pesadona, tinha mais a ver comigo, como se fosse mesmo uma ideia de inovação. Então a gente está sempre tentando mudar e fazer um pouco diferente, um pouco melhor do que aquilo que a gente aprendeu. Então a gente sempre quer estar fazendo o melhor, buscando novas formas de ver a mesma coisa. Então essa foi a intenção, e quando eu escolhi esse equipamento, a ideia foi essa. Mas são todos excelentes equipamentos. Procure sempre por marcas conhecidas, porque você vai ter qualidade e segurança para os seus alunos. São equipamentos que têm durabilidade muito boa, então vale a pena investir, porque você tem pouca manutenção. Combinado? Então hoje a gente vai falar do footwork. O que é o footwork? É um dos exercícios mais básicos que a gente tem no Reformer. Normalmente a gente começa com footwork e daí vai crescendo para os outros exercícios. Joseph, quando ele pensou em colocar o footwork nessa posição deitado, ele acreditava que a gente melhoraria a nossa circulação sanguínea. Então assim, a pessoa vem praticar, tá deitado e bombeando as pernas, melhorando a circulação do corpo. Aí a gente também melhora a drenagem, porque o último exercício vai ser panturrilha. Então a gente tem essas ideias. Daí a gente ainda tem uma coisa que é muito bacana, que é a movimentação dos pés na barra de pés. A gente vai começar com o V e salto alto, né? High heels, que eles chamam. Depois a gente vem para os pés envolvendo a barra, e depois a ideia é calcanhar na barra. Quando a gente pensa nessas várias posições onde o pé toca, a barra toca o pé, ele tinha uma influência da reflexologia. A ideia era assim, estimular a cintura escapular, quando a gente pensava em pontinha do pé, depois a gente pensava em arco do pé, a gente estimular os órgãos, e depois a gente chegava na pelvis propriamente dita, quando a gente coloca aí os calcanhares na barra. Tem algumas coisas que a gente precisa estar em mente quando a gente está fazendo o footwork. A ideia do footwork não é só empurrar a barra, mas ela também vai estar desafiando a sua organização pélvica. Então assim, a gente tem uma pelve neutra e a gente deve sustentar essa pelve neutra em todas as posições, tanto na ida quanto na volta do carrinho. Então é o que a gente preconiza. Então, vou ensinar o footwork. Tem as posições dos pés, mas a pelvis, ela vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar. É aqui, por exemplo, se o aluno acabou de chegar, você ensinou o que é uma pelve neutra para esse aluno, vai colocar ele no carrinho, e esse é o desafio do aluno. Primeiro ele tem de movimentar as pernas, mantendo uma pelve neutra, e depois a gente vai para um segundo momento, que é estar observando os pés. Porque a gente vai pensar que a gente pode usar, seria melhor uma ponta do pé ou um calcanhar, dependendo do que a gente encontra na avaliação postural. Então vamos pensar agora por que a gente vai pensar nos pés, né? Então a gente vai começar a utilizar os pés
para empurrar esse equipamento e daí desafiar a pelvis, fazer essa conexão das costelas, empurrando e voltando esse carrinho. Tudo bem, Joseph deu pra gente essas ideias de 3 posições para os pés, para a gente fazer o footwork. Outras escolas, elas acrescentaram outros posicionamentos dos pés. Eu acredito que, pensando assim, aquele seu aluno tem uma desconexão abdominal, sei lá, aquilo ali ele ainda não entendeu, não tem essa força bacana. Pegando esse gancho do Joseph, né, pegando essa ideia da reflexologia, a gente poderia começar então o footwork, ao invés de ser ponta e V, a gente poderia começar com o arco do pé. Vocês entendem que aí se o posicionamento da barra ativa vários lugares no corpo, se o seu aluno chega lá de manhã, de tarde, sei lá, desconectado, se a gente bota os pés na barra, no arco plantar na barra, a gente vai conseguir uma melhor conexão abdominal. Seguindo a filosofia e o pensamento dele, isso é bem justificado, a gente começar aí com o arco do pé. Aí a gente vai pensar o seguinte, mas fazer ponta do pé, o high heel, sem a conexão dos tornozelos, também seria um ótimo exercício para o footwork, porque pensa o seguinte, quando a gente conecta os calcanhares, a gente vai criar estabilidade do tornozelo, mas quando a gente separa e deixa esses pés na ponta do pé com o tornozelo solto, você vai desenvolver no seu aluno uma boa força de estabilidade do tornozelo. Ele vai suportar o tornozelo voando, né, sem encostar em nada, para pressionar esse carrinho e voltar sem que ele suba ou desça, perdendo a pressão. Então a gente ajuda também os nossos alunos a terem boa estabilidade do tornozelo, a gente fortalece esse tornozelo. E se ele tem uma boa força de tornozelo, a gente começa a subir essa força muscular e essa organização, que vai levar para o joelho. Porque se você tem um bom tornozelo, ele é estável, o seu joelho tem aonde se ancorar, ele tem uma conexão, então ele vai se tornar um joelho mais forte, porque você tem um tornozelo estável. Então a gente começa a pensar um pouco mais no que o Joseph ofereceu e o que a gente poderia incrementar com os estudos de hoje, né? Claro, tudo está certo, depende muito do que teu aluno está trazendo para você, aquele corpo está falando, aquele corpo está pedindo. Mas a gente tem 2 coisas que a gente poderia acrescentar ou modificar, pensando que o arco do pé vai ser uma ideia de conexão abdominal, poderia começar com essa ideia. E pensando numa ponta do pé sem a conexão dos tornozelos, também seriam ideais para trabalhar a estabilidade do tornozelo. E ainda tem uma situação de que a gente anda paralelo, os pés estão em paralelo, né? Assim que a gente caminha. Pensando numa ideia mais funcional, seria uma boa forma da gente começar. A gente tem calcanhares, né? Porque aí também a ideia do caminhar, a gente começa tocando o calcanhar, depois ponta do pé, então a gente tem essa mobilidade dos pés. Mas seria mais uma forma da gente trabalhar e também ativar o arco do pé. Então aquele seu aluno que tem um pé mais para chato, a gente ficar na ponta do pé seria muito bom. A gente acordaria essa musculatura, a gente deixaria um pé mais acordado. Quando a gente pensa também ali naqueles exercícios para o pé abraçando a barra de pés, envolvendo a barra de pés, a gente vai para uma posição diferente do nosso dia a dia, né? O pé ele espalha pelo chão. E aí quando a gente agora começa a criar que o pé é uma ventosa, que o pé agarra a barra, que o pé está nessa função de puxar, sugar, isso também vai fazer com que a gente acorde os músculos intrínsecos do pé e torne esse pé mais funcional. Então a gente está no footwork, pensando lá no movimento das pernas, né? E empurrei o carrinho. A gente sempre vai ativar a cadeia posterior desse aluno. Então a ideia não é acionar
quadríceps, porque ele vai ser acionado, ele vai estar acordado. O que a gente quer é ativar os isquios tibiais, glúteo. Então a gente pode dar algumas dicas aí para esse aluno, botar o dedo lá na prega glútea e enquanto ele vai esticando a perna, a gente vai fazendo com que ele aperte esse espaço. Isso vai fazer com que a gente tenha um bom sequenciamento muscular. A gente pode usar elástico, a gente pode usar a nossa mão fazendo alguma resistência, isso tudo vai ajudar a gente a empurrar o carrinho. O professor ele deve estar na frente, na verdade de lado para esse aluno, aqui a gente consegue enxergar a pelvis. Mas se a gente estiver aqui atrás, a gente consegue enxergar o alinhamento pé, joelho, quadril. Isso a gente vai estar dando feedback para esse aluno. E se a gente estiver do lado de cá, a gente consegue enxergar a pelvis em outra dimensão, caixa torácica e o que está acontecendo com o joelho. Então, o professor, ele deve olhar em todos os ângulos, porque a nossa ideia é ajudar esse aluno a fazer o melhor, tirar o melhor de cada movimento. Então, a gente é a consciência desse aluno até que ele ganhe essa consciência dentro dele. Então, essa é a intenção. Pensando no sequenciamento que o Joseph, sugeriu, que ele fazia, que ele queria que fosse feito, a gente sai do footwork e vem para o 100. Então, o 100 é a mesma posição. A gente terminou de fazer panturrilha, a perna esticou toda, mãos nas alças, subo no aceno da cabeça, faço a posição do abdominal e vou para o 100. Então, você vem fazendo um aquecimento do corpo como um todo. Melhorei a circulação sanguínea, ativei abdômen, cintura escapular, cintura pélvica, pelos posicionamentos dos pés, acordei esse corpo e aí já vou para o 100. A ideia do 100, quando a gente pensa no MET, por exemplo, era um aquecimento interno. Então, a gente tem aquela respiração mais vibrante para poder a gente soltar esse ar e oxigenar esse corpo e esquentar esse corpo. Essa era uma das ideias quando você faz o 100 dentro do seu MET. E aqui não é diferente, é só que você tem resistência vencendo, você precisa de uma boa cintura escapular para estar vencendo a mola que está te puxando com as mãos nas alças. Então a gente precisa ter essa melhor conexão. Mas o 100 é outro assunto. Então o footwork é um excelente exercício, vale muito a pena você colocar ele dentro do seu repertório, porque ele vai ajudar tanto você encontrar os desalinhamentos para você ajudar aquele corpo a se alinhar, como também fortalecer tanto a parte de estabilização de tornozelo no caso, fortalecer a musculatura que envolve o seu joelho e ainda ensinar que a pelvis ela fica paradinha enquanto a gente move as pernas. Essa é a ideia principal. Lógico que quando eu falo pelvis parada não é uma pelvis rígida, mas é uma pelvis que tem controle. O que a gente quer é que esse aluno controle a pelvis enquanto move as pernas. Espero que eu tenha esclarecido e te ajudado um pouquinho. Eu fico esperando os comentários e se você tiver dúvida, mande dúvidas e faça o nosso canal. Tá bem fértil de ideias e discussão, porque a ideia é essa, a gente melhorar o nosso mercado do Pilates, a gente ter mais gente estudando, mais gente sabendo e que a gente possa fazer melhores aulas. Obrigada e até a próxima!